Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo trazendo para vocês a análise de um dos jogos mais esperados da temporada, final da UEFA Champions League, jogo único entre PSG e Inter de Milão. Nesse vídeo aqui vou trazer para vocês a minha análise completa para esse jogo, oportunidades que a gente pode ter aqui nessa partida e algumas ciladas que você pode ficar de fora nessa partida aqui. Então, vou trazer para vocês a minha ideia de como trabalhar nesse jogo. Se você gosta do conteúdo que eu trago aqui, peço sempre que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e deixe o seu like aqui para fortalecer sempre o conteúdo do canal, fazer com que esse vídeo chegue num número cada vez maior de pessoas, tá? Lembrando sempre, se você deixar ativado o sininho aí da notificação, provavelmente você vai receber a notificação do horário que eu entro em live para fazer esse jogo amanhã junto com vocês, tá? Então, aí uma meia hora antes do jogo começar, eu já vou abrir a nossa live para a gente fazer juntos esse jogo aqui e poder confirmar tudo que a gente vai projetar nessa análise pré-jogo aqui na hora do jogo, ver se vai se cumprir aí a questão das escalações, de esquema tático e também de oportunidades de mercado que a gente pode ter para essa partida, beleza? Então vem comigo, vamos dar uma analisada nesse confronto aqui entre PSG e Inter de Milão, levando em consideração aqui, primeiramente, as escalações que a gente tem das duas equipes e depois vamos dar vamos dar uma olhada aqui um pouco no histórico dessas equipes, como eles fizeram para chegar até aqui nessa final, quais adversários eles passaram, como foram esses confrontos aí, a gente poder ter uma noção de como as equipes vêm para essa final aqui, beleza? Do lado do PSG a gente tem um esquema bem definido num 4-3-3 que vai se movimentar nessa mesma lógica com a bola e sem a bola, então o time ele basicamente ele não muda de formatação tática independente de ser momento ofensivo ou momento defensivo, né? Ele vai defender com uma linha de 4 jogadores e uma linha de 3 jogadores fechando no meio campo, né? Eventualmente os pontas vão descer para fazer uma contenção um pouco maior, povoar um pouco mais o setor de meio campo, mas eles não vão fazer isso ao mesmo tempo, né? Se o jogo estiver acontecendo pelo lado esquerdo, vai ser o ponta esquerda aqui, o Kvaratskhelia, que vai fazer essa recomposição. Se o jogo estiver saindo do lado esquerdo da Inter, do lado esquerdo da Inter, direito de defesa do PSG, o Désiré Doué vai fazer essa recomposição aqui. Então ele é um time que ele não vai fazer nunca uma linha de 5 meio-campistas aqui, ele vai no máximo fazer uma segunda linha de 4 com o jogador onde do lado que a bola estiver circulando, fazendo essa recomposição aqui para povoar mais o setor de meio campo, tá? Então dificilmente a gente vai ter uma mobilidade muito grande em relação às posições dos jogadores no momento defensivo em relação ao momento ofensivo, tá? Já a Inter de Milão tem uma postura diferente, tá? A Inter de Milão trabalha num 3-5-2. Quando tem a bola, os jogadores de lado de campo aqui dessa linha de meio campo, eles vão virar alas/pontas, né? Então eles são responsáveis por levar essa jogada até na parte da conclusão. Então muitas vezes a gente vai ver tanto pelo lado esquerdo aqui o Di Marco, quanto pelo lado direito o Dumfries gerando situações de assistências, tá? Então esses jogadores eles participam muito do momento ofensivo do time, tanto que quando a gente vê o time da Inter de Milão em situações de criar chances de gols, muitas vezes esses jogadores eles estão presentes trabalhando tanto na jogada diagonal aqui, fazendo essa bola infiltrar para os atacantes aqui, como através de cruzamentos ou gerando situações de bolas paradas ao lado da área adversária, né? Então a gente tem uma participação muito grande dos jogadores de lado aqui no momento ofensivo do time da Inter. Já no momento defensivo, esses jogadores vão recuar e vão fazer uma linha de 5 junto com o trio de zaga aqui do time da Inter. Então a gente vai ter uma equipe que teoricamente consegue povoar mais o seu setor defensivo, né, a linha de trás no momento defensivo, no momento que o time não tem a posse da bola, tá? Então
levando em conta esse contexto aqui, a gente já consegue imaginar um provável cenário de jogo onde o PSG vai ter mais a posse da bola, o PSG vai ter mais volume, vai ter mais domínio das ações do jogo em si, e a Inter de Milão vai ter a possibilidade de jogar um jogo um pouco mais reativo, né? Jogar um jogo visando um pouco mais a bola de contra-ataque, né? Levando em consideração que vai tentar fazer uma linha defensiva mais difícil do PSG transpor, né? A gente viu, depois a gente vai falar um pouco do histórico das equipes para chegarem na final, os jogos do PSG nas quartas e nas semifinais, pegou times que não têm essa característica de jogo, né? Pegou times que também gostavam de propor, que gostavam de se expor um pouco mais, e aí gerou uma situação aí onde o PSG teve espaços para conseguir colocar o jogo em velocidade também dos seus jogadores de ataque. Então, a princípio, com o jogo 0-0, um início de jogo aqui, a gente deve ter o PSG com um pouco mais de volume. Claro, existe também a questão psicológica. A gente está falando do PSG que, caso seja campeão, será um título inédito aí para o PSG, né? Jogou apenas uma final antes desse confronto aqui, então não tem um estofo tão grande em disputa de finais de Champions League como tem a Inter de Milão, que, caso vença essa edição, será o seu 4º título, né? Então é uma equipe que já tem aí um histórico muito maior em relação a decidir esse tipo de competição, né? Já tem a própria equipe em si, os jogadores têm uma média de idade um pouco mais alta, são jogadores que têm um pouco mais de experiência em jogar esse tipo de decisão, e naturalmente se tem alguma, dentre as duas equipes aqui, alguma delas que pode sentir a pressão emocional um pouco maior, é a equipe do PSG, né? Então a gente tem essa característica para levar em conta, apesar de que o Luis Henrique, treinador do PSG, é um treinador também muito experimentado em decisões e sabe muito bem como interpretar esse tipo de situação aqui e passar uma confiança, uma segurança para o grupo de jogadores, né? Mas voltando para dentro das 4 linhas aqui, o que a gente deve ter num cenário inicial nesse jogo é o PSG tendo um pouco mais de volume, tendo um pouco mais de posse de bola no campo ofensivo, o time da Inter um pouco mais fechado, esperando o melhor momento para poder sair de contra-ataque, tá? Isso indica que você vai ter cenário para poder trabalhar a favor do PSG no jogo? Não necessariamente, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre detalhes do mercado em relação à movimentação do mercado para esse jogo aqui, e situações onde a gente deve ficar esperto para não cair numa pegadinha aqui, para não cair numa cilada do jogo, onde a gente tem, como eu falei para vocês, um time que tem a característica de fazer um jogo um pouco mais reativo, que é o caso da Inter de Milão. Então é um time que não necessariamente a gente vai ver marcando sob pressão a saída de bola do time do PSG, mas isso não significa que a Inter de Milão está deixando o adversário jogar ou está querendo conservar, querendo se conservar para jogar apenas pela bola de contra-ataque, tá? É um time que tem uma transição muito rápida e que, quando conseguir recuperar a bola do PSG, vai, acredito que em boa parte das situações, gerar algum desconforto para o sistema defensivo do PSG, tá? Porque tem jogadores de bom poder de conclusão, tem jogadores de velocidade no ataque, tem esses jogadores pelos lados aí que chegam muito também, tem jogadores aí que conseguem fazer esse efeito surpresa, os 3 meio-campistas ali, o Barella, o Çalhanoğlu e o Mkhitaryan, esse trio aqui, os 3 têm muito potencial de chegar como homem surpresa para finalizar da entrada da área, então a gente tem um contexto aqui de um time com muitas valências individuais também, tá? Então é um jogo que, embora o mercado coloque aqui o PSG a 2,20 e a Inter a 3,40, o estilo de jogo do PSG ajuda que a gente tenha essa precificação aqui, tá? Mas não necessariamente isso significa que a Inter não tenha qualidade ou não tenha competência para conseguir exercer um jogo de bom volume a nível de chances criadas também, tá? Não eventualmente ter mais controle do jogo, ter mais volume de posse de bola, né? De passes trocados, mas
a efetividade do time da Inter é um ponto que a gente precisa levar muito em consideração, tá? Falando um pouco do histórico das equipes aqui, a gente tem o PSG que, para chegar na final da competição, bateu o Arsenal na semifinal, né? Venceu por 1-0 o jogo de ida e venceu por 2-1 o jogo de volta. Então, fez um placar de 3-1 no agregado contra o time do Arsenal, bom time do Arsenal aqui, né? Que tinha conseguido passar pelo Real Madrid, se não me engano, foi pelo Real Madrid que o Arsenal passou para poder chegar na semifinal. Então, o time do PSG conseguiu fazer aí uma campanha muito interessante para chegar na final. Nas quartas venceu o Aston Villa, né? A gente teve aqui um agregado de 5-4 para o PSG, né? Venceu a primeira partida por 3-1 e perdeu a segunda partida por 3-2, né? Então conseguiu fazer aí um jogo de não só levando 180 minutos em consideração a relação de saber onde estava o seu pior momento dentro desse confronto, né? Saber que o Aston Villa teria em algum momento volume para conseguir tentar buscar o placar, né? No jogo da volta abriu 2-0, então chegou a estar fazendo aí, o jogo da ida foi 3-1, chegou a estar fazendo 5-1 no agregado, né? E aí o Aston Villa buscou 3 gols ali, conseguiu uma recuperação, quase que empatou o jogo, mas o PSG teve, ao longo dos 180 minutos, muito mais domínio frente ao Aston Villa e muito mais lucidez para poder encarar, principalmente os momentos onde o adversário foi melhor, levou a vaga para a semifinal, onde contra o Arsenal aí teve um domínio também muito ostensivo em relação às duas partidas, né? Do outro lado, a gente teve o time da Inter que fez um confronto na semifinal contra o Barcelona, 2 jogos muito bacanas para a gente fazer trade, muito bacanas de assistir também. O primeiro jogo foi 3-3 contra o Barcelona e o segundo jogo foi 4-3 para a Inter, sendo que marcou o gol da classificação já na prorrogação, né? Então foi empate em 3-3 no jogo de ida, no jogo da volta foi 3-3 de novo no tempo regulamentar, foi para a prorrogação, a Inter conseguiu fazer um 4-3 e segurou muito bem o Barcelona nos últimos 15 minutos aqui de prorrogação. A gente teve um amasso do Barcelona e o time da Inter conseguiu segurar o time do Barcelona. Então aqui a gente tem um cenário interessante para a gente analisar, justamente porque o time do Barcelona ele tem algumas semelhanças em relação ao estilo de jogo comparado com o PSG, né? É um time que tem uma verticalidade interessante, é um time que tem bons jogadores no setor ofensivo com qualidade para definir na bola de 1 para 1, então acredito que o time da Inter vai ter que ter muita calma, muito cuidado para conseguir conter o volume de jogo desse trio ofensivo do PSG, como trabalhou muito bem para conter o ataque do Barcelona, né? Que tinha aqui na época do confronto aqui o Lamine Yamal e o Rafinha jogando muito, né? Não teve o Lewandowski aqui durante os 180 minutos aqui. Isso foi um problema até para o time do Barcelona. Se tivesse o Lewandowski durante todos os 2 jogos aqui, provavelmente daqui a pouco poderia ter tido um resultado melhor, né, um aproveitamento melhor. Mas o time da Inter foi muito competente, conseguindo segurar aqui o poderoso ataque do Barcelona. E nas quartas de final tinha conseguido já passar pelo Bayern de Munique num jogo onde o agregado foi 4-3 para a Inter, né? O jogo da volta foi 2-2, o jogo de ida foi 2-1 para a Inter e o jogo da volta foi 2-2, né? O empate aí que deu a classificação para a Inter de Milão, que saiu perdendo o jogo, conseguiu virar, tomou o empate
e também conseguiu segurar. Vocês vejam aqui, ó, aqui no gráfico dá para ver que o time do Bayern teve um momento no final do jogo aqui de bastante domínio em relação a chances criadas aqui contra o time da Inter, mas o time italiano conseguiu segurar também aqui, o adversário conseguiu garantir classificação para a próxima fase. Então a gente tem aqui dois históricos relativamente diferentes, né? O time da Inter enfrentando adversários com poder ofensivo muito interessante, né? Muito importante aqui, e conseguiu nos minutos finais aí segurar esses adversários que tinham uma qualidade uma qualidade técnica até que a gente poderia considerar superior ao seu próprio time aí, o time da Inter, mas os italianos conseguiram ir passando de fase, e o PSG enfrentou adversários aqui com uma postura um pouco diferente, né? O nível dos adversários do PSG também era um nível alto, né? Também pegou aí times difíceis pela frente, mas conseguiu ter mais controle frente aos adversários, conseguiu dominar mais as ações nos seus jogos aí para poder chegar nessa final aqui. Então, isso também influencia na formação dos preços que a gente tem aqui, tá? O que eu digo para vocês em relação a esse jogo, para quem vai trabalhar Panther nesse jogo aqui, tá? Vai existir muitas possibilidades, vai existir muitos mercados, vai existir uma variedade muito grande de casas de apostas oferecendo possibilidade aí de você fazer entradas com odds aumentadas ou situações desse tipo para esse jogo aqui, né? É um jogo que chama muito a atenção dos apostadores, que chama muita liquidez, e a dica que eu dou para vocês é a seguinte: não se atire em qualquer mercado, não faça qualquer entrada só porque a gente está falando de uma final de Champions League, só porque a gente está falando de um jogo de liquidez alta. Justamente o fato de ter muita liquidez e desse ser um jogo que chama a atenção de muitos apostadores, de gente com muita experiência, com muito background para poder trabalhar em jogos desse tipo, é que se torna muito mais difícil a gente encontrar janelas de valor dentro do jogo, tá? Então, se você não é punter, se você pretende fazer trading nesse jogo aqui, leve em consideração que todos os grandes traders do mundo vão estar assistindo esse jogo e vão estar colocando dinheiro aqui. Então, muito provavelmente, seus adversários dentro do mercado serão profissionais muito melhor preparados do que você. É claro que vai ter muito dinheiro burro dentro do mercado, como a gente chama, mas esse dinheiro ele também vai pesar em relação às situações que estiverem acontecendo dentro do jogo. Então, o que a gente tem que levar em consideração aqui? Fazer uma análise onde a gente consiga estar posicionado nos cenários de maior valor possível dentro do jogo, tá? E isso a gente tem que levar em consideração os melhores momentos que cada equipe vai conseguir desempenhar dentro do jogo, né? Não necessariamente a gente vai ver isso durando muito tempo, né? Pode ser que a gente não veja o PSG sendo ostensivamente melhor que o time da Inter e nem o time da Inter sendo muito melhor que o time do PSG durante muito tempo dentro do jogo, tá? Então essas situações elas vão durar pouco tempo, algumas não vão pagar aquela correção que a gente imagina que possa ser interessante pelo risco que a gente vai estar correndo de trabalhar aqui o mercado de probabilidades posicionado contra qualquer uma dessas equipes aqui, vai ter os seus momentos de risco, tá? Então, tomem muito cuidado quando vocês forem assumir uma posição aqui. Eu não recomendo você trabalhar entradas punter no mercado de probabilidades, ou no mercado de vitória de qualquer uma dessas equipes aqui, para levar até o final do jogo, tá? Porque a janela de superioridade desses times aqui, ela pode durar pouco tempo dentro de um contexto de 90 minutos, num jogo aí de campo neutro, enfim, todas essas variáveis que a gente tem que levar em conta. Outra coisa é o seguinte, mercado de gols, tá? Para quem gosta de explorar mercado de over aqui. Geralmente as finais de Champions League não são jogos over, tá? Por mais que as equipes tenham tido um histórico over até chegar na final, quando chega na final, o jogo muda bastante, tá? A equipe que eventualmente sai em vantagem no placar, ela vai querer segurar essa vantagem, ela vai querer conservar essa vantagem, não necessariamente ampliar a vantagem, tá? Então a gente vai ter um jogo que
quando estiver 0-0, ele vai ser um jogo muito difícil de você encontrar uma janela de over goals aqui, tá? Vai ser preciso que as duas equipes estejam se expondo muito mais do que elas costumam se expor para aparecer um cenário de gols aqui nesse jogo com placar fechado, tá? E caso algum dos times saia na frente, seja o PSG ou seja a Inter de Milão, tá? Vai depender muito da postura do time que saiu ganhando, que saiu abrindo o placar, se esse time vai querer continuar produzindo para fazer um 2-0, um 3-0, né? Ampliar essa vantagem, ou se ele vai querer administrar o score que está lhe dando a vantagem até aquele momento. Geralmente a gente tem visto na final da Champions League a equipe que sai na frente no placar tentar realizar um jogo de administração desse resultado, tá? Isso pode, obviamente, chamar o adversário para cima, criar uma situação onde esse time esteja próximo de tomar um gol de empate. Não necessariamente vai ser o mercado de gols que a gente vai procurar para tentar extrair mais valor desse tipo de situação. Se a gente está vendo que só um dos times quer jogar, que só um dos times quer buscar pelo gol naquele momento, vale muito mais a pena a gente trabalhar mercado de probabilidades, tá? O mercado de vitória de match odds, tá? Então, vamos ficar atento nesse tipo de situação ao longo do jogo, tá? Mercados Panther que eu acho que podem ser interessantes, tá? Mercado de cartões, principalmente se a gente tiver aí um cenário de algum dos times querendo proteger placar, tá? Proteger uma eventual vantagem aqui, né? No primeiro tempo. Pro segundo tempo a gente deve ter a possibilidade de over cartões caso tenhamos o placar aberto na primeira etapa, mesmo que por vantagem simples, né? Pode ser um jogo de muito contato. O time do PSG que joga com as linhas mais adiantadas pode tentar fazer muita falta para matar contra-ataque do time da Inter. Isso pode gerar situações de cartão aqui para alguns jogadores do PSG, principalmente os volantes aqui, o João Neves, o Ruiz e o Vitinha. Esse trio de meio-campistas aqui vai ser muito exigido naquele momento onde o time perde a bola, que o adversário tenta acionar um contragolpe. Esses jogadores aqui eles vão ser jogadores pontuais aqui para a gente tentar buscar por desarmes e por cartões, tá? Finalizações a gol, tanto do lado da Inter com o Lautaro Martinez e o Thuram, eu acho que os dois são interessantes buscar por finalizações. O Lautaro Martinez, ele tem uma finalização mais valiosa, uma finalização no alvo, que vale mais, tem uma média maior de finalizações no alvo, então é um jogador interessante para a gente buscar esse tipo de mercado, né? Çalhanoğlu é o jogador da bola parada do time da Inter, então faltas frontais que podem gerar situação de gol, pênaltis, provavelmente é ele que vai ser o batedor, tá? Então ele estando no jogo ali como titular, vale a pena também pegar esse jogador para finalizações. Do lado do PSG, Dembélé e Kvaratskhelia são os dois jogadores com maior potencial aí que a gente tem para buscar por finalizações. É claro, a gente tem aqui o Dembélé acerta muito mais no gol do que o Kvaratskhelia, né? Então a gente tem dois jogadores que finalizam bastante, mas o índice de acerto aqui do Dembélé, ele é melhor do que o do Kvaratskhelia, tá? Então a gente tem aqui dois jogadores interessantes para a gente ficar de olho do lado do PSG para finalizações, tá? Então esses são alguns dos mercados especiais aí que a gente pode ter para esse confronto aqui entre PSG e Inter de Milão, tá? Como eu disse para vocês no início do vídeo, eu pretendo fazer uma live para a gente acompanhar juntos esse jogo aqui, tá? Então, quem quiser operar junto comigo nessa partida aqui, chega aí por volta das 3h30, 3h45, a gente já vai estar online, aí o jogo começa às 16 horas, tá? Então, cheguem na live com antecedência que a gente vai comentar um pouco sobre a formatação tática das equipes, sobre as escalações confirmadas, sobre alguma outra coisa que a gente pode levar em consideração aí para o jogo, e às 16 horas o juiz apita, a bola rola e a gente vai trabalhar junto esse confronto aqui entre PSG e Inter de Milão. Beleza?
Tá dada a dica aí pra vocês, lembrando sempre, quem tá no apoio aqui desse conteúdo é a Superbet. Se você não tem uma conta na Superbet, é só escanear o QR Code que tá na tela ou clicar no link que tá na descrição do vídeo. A Superbet que tem super odds para esse confronto do PSG e Inter de Milão. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, me segue lá no meu canal do Telegram, que eu vou mandar tudo por lá também, beleza? E aí você vai ficar inteirado e quiser aproveitar as super odds para esse confronto entre PSG e Inter de Milão. Na Superbet tem boas odds turbinadas aí para você poder aproveitar para esse confronto também, valeu? Era isso, um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo, na live que a gente vai fazer para esse jogo entre PSG e Inter, valeu? Um grande abraço, até lá!